Agora então, estamos retomando aí a segunda parte da, da nossa live com o Christopher. Ele já, ele deve se conectar agora, ele já está conectado, eu vou acioná-lo. O Christopher então já está se Estou aqui com o conectando. meu chimarrão. Pois eu acho que as questões, eu vou começar com a questão tocando justamente nesse ponto. As pessoas estão se conectando, o Silvério acabou de se conectar, o Gregory, o Gabriel já está conectado. Algumas pessoas se conectam com o nickname e aí eu não consigo identificar. Muito bem. Bom, então, enquanto as pessoas, o professor Marciano, enquanto as pessoas vão se conectando, o Obrigado, professor Gilmar, eu vou colocar aqui só uma reflexão, né? Na verdade, eu vou pedir, vou tentar explorar no bom sentido, na verdade, num diálogo entre filosofia e antropologia. Vou colocar aqui um tema, justamente que, digamos, abraça transversalmente vários pontos das linhas de reflexão que você traçou. Obviamente, vou partir de uma discussão mais filosófica, né, pensando a Covid a partir de um problema filosófico, no sentido de como a Covid vem sendo debatida na filosofia a partir de uma determinada perspectiva. Uhum. Então, assim, foi publicado, chegou um pouquinho antes digamos, chegou junto com o vírus no Brasil, um livro chamado Sopa de Wuhan. Antes da minha pergunta, só avisar o Silvério que sim, já recebi as questões, né, já tenho as questões, e quem quiser colocar algumas outras questões, podem ir colocando, que eu já estou recebendo, e eu só termino essa reflexão enquanto as pessoas se conectam e passo a palavra para o Cristo para responder as questões. Bom, então o Sopa de Wuhan, ele sintetizou um primeiro movimento filosófico para pensar, né, aquilo que seria o resultado, primeiro o impacto da pandemia no na nossa cultura ocidental e, obviamente, a principal questão girou em torno do próprio sistema econômico, né, como um todos, porque ele abalou no primeiro momento o sistema econômico, e os filósofos se manifestaram de várias maneiras. A obra Sopa de Wuhan, na verdade, ela foi composta por um conjunto de artigos publicados no jornal. Ela foi uma organização que juntou os artigos publicados em alguns jornais do mundo e, obviamente, ela se centrou no pensamento eurocêntrico. Bom, não vou explorar aqui a questão do eurocentrismo, mas, de qualquer maneira, a questão é a seguinte: a maior parte dos artigos ali girava em torno do filósofos que estão no hemisfério norte, pensar a questão a partir do problema da Europa, etc. E tal. Mas não todos. Né? Nós tivemos pensadores da Coreia e tivemos uma pensadora da Bolívia. Né? Mas o curioso é que quem é essa pensadora? A Maria Galindo. Né? A Maria Galindo, então eu vou falar dela, porque acho que é ela que interessa aqui, mas até a crítica da Maria Galindo, ela foi uma crítica totalmente, que destoou completamente da maioria das posições. Né? Digamos assim, destoando também da maioria das posições, estava a crítica que o Agamben fez, né, àquilo que se concebeu como sendo a alternativa de solução para
enfrentar a pandemia. Então, assim, o Agamben jogou, você deve conhecer, só vou fazer uma pequena exposição, caso alguém não tenha acompanhado os detalhes da discussão, mas o Agamben, ele assustou, digamos assim, a maioria do mundo filosófico, e também gerou um grande debate no Brasil, porque ele se posicionou contra as medidas de isolamento, né? E ele não fez isso em um artigo. Ele publicou uma série de artigos mostrando quais seriam, então, os fundamentos da sua posição, né? Obviamente, muita gente criticou, bom, ele está mais preocupado em salvar a sua estrutura de pensamento do que propriamente olhar para o mundo, etc., né? Não vou entrar na questão do Agamben, mas o problema do Agamben está lá, até hoje se discute o Agamben. Curiosamente, né, o próprio Ernesto Araújo publicou, em nome do governo brasileiro, determinadas interpretações, mostrando que o que o Brasil estava adotando em não adotar medidas de isolamento estava alinhado, né, em certo sentido, a mesma postura do Agamben, digamos, e se opondo então àquilo que seria a interpretação do Zizek. Né? Bom, mas esse debate é europeu? Bom, nós não estamos na Europa, nós entramos no debate por conta de receber essa discussão pronta. Mas qual seria a posição, então, da América Latina? Bom, essa obra reservou espaço, então, e aí eu retomo para Maria Galindo. E o que disse, né, a Maria Galindo assustou, talvez, mais do que o próprio Agamben, né? Mas quem é a Maria Galindo, né, afinal de contas, Bom, a posição da Maria Galindo é que, em relação a uma política de isolamento, né, imposta aos povos originários da América, principalmente aqueles que estão sobre as regras do Estado boliviano, deveria ser uma atitude de desobediência. E essa seria uma única maneira de sobreviver, desobedecer às regras para isolamento. Bom, a princípio, o Agamben não estava fazendo algo muito diferente, né? Não entro aqui na discussão do Agamben, já está bem batida, mas a questão da Maria Galindo, ela nos chama muita atenção e ela passou batido, principalmente porque falta de entender a análise, a posição dela a partir de uma perspectiva mais antropológica. É nesse sentido que eu compartilho o problema com você, para que você reflita agora a partir da nossa situação. Então, ela é uma militante, ela luta pela causa das mulheres na Bolívia, já foi detida, já foi presa algumas vezes, mas ela publicou e ela é uma das, digamos, coordenadoras da Rádio Desejo, né? É uma emissora radical que tem uma inserção nas cidades de La Paz, né? É alto. Bom, a posição da Maria Galindo, ela enfatiza a necessidade dos povos originários resistirem às soluções adotadas pelo Estado, e não é originário, o Estado que foi imposto sobre os povos originários, e ela traça uma sequência de argumentos, digamos, bom, o Estado e o vírus, eles têm o mesmo peso. Tá? As regras que nos trazem para viver segundo os padrões que não são nossos, são as regras que também trazem, por outra maneira, o vírus. Isso, no primeiro momento, choca, fala, não, peraí, ela está sendo inconsequente. Mas não vou defender a Maria Galindo, é uma posição muito complicada, né, mas acho que nem é o caso. Mas o que ela quer dizer, segundo algumas interpretações, aí eu compartilho, é que se você está pensando em povos originários, né, a imposição de uma determinada solução que rompe diretamente com um modo de ser, né, daquele povo e nas suas tradições, você acaba com esse povo. Né? Então, assim, eu estou tomando um chimarrão aqui
E o chimarrão, e você também está tomando aí, né? Mas o chimarrão é um dos elementos que acabam criando os laços sociais na região sul, né? Não só do Brasil, mas né, no Cone Sul. A Covid ela tem prejudicado esse laço social, só para ser um pouco didático, né? A prática de matear aqui de Guarapuava, por exemplo, ela está correndo riscos, sérios riscos. Bom, nós estamos mateando online, de propósito. Mas, assim, o que a Maria Galindo falou é que problemas e soluções trazidos de fora dessa maneira, elas colocaram em risco o modo de ser social dos povos originários na sua diversidade, não era só de um povo, não. Tá? Então, ela jogou esse problema e pensou, bom, soluções têm que ser buscadas, mas tem que ser buscado de modo autônomo a partir da própria articulação dos próprios povos originários, levando em consideração também o seu modo de fazer a medicina, o seu modo de fazer a luz, o seu modo de reconhecer a doença. Né? Reconhecer, até porque estão impondo soluções para um tipo de doença que ninguém consegue definir, ninguém sabe o que é. Né? Ela falou, bom, e as culturas dos povos originários, elas têm que aceitar isso. Ela falou, não, nesse ponto a gente tem que desobedecer. Por isso o ponto dela é a desobediência. Obviamente, estou sacrificando o argumento dela, que é muito rico, mas ele tem um ponto que aí não precisa ser o dela, eu só queria colocar para você pensar, porque você traçou várias vezes, mostrou a experiência dos Caigangues, faz parte eu trabalho com os Caigangues no curso de Pedagogia Indígena, faz parte do modo de ser Caigangue ter vivenciado essa experiência de ir com as mães e eles para as cidades para fazer a venda do artesanato, entende? As pessoas às vezes veem o caigangue e tal, ou não sabe diferenciar, né, um cesto caigangue de um cesto de outra etnia, produzido por outro povo, mas de qualquer maneira, aquele ritual de poder ir à cidade, de ficar aquele tempo com as mães e tal, faz parte da formação deles. Né? Então, ser caigangue no futuro, se essa pandemia se estende, pode comprometer esse tipo de experiência. E aí, se você pega o conjunto de experiências que estão comprometidas, você começa, então, a entender qual é a posição da Maria Galindo, porque você está salvando o indivíduo biológico ali, mas e a etnia, né? E, digamos, a ontologia do ser social é essa que está sofrendo. Então, nesse ponto, eu vejo uma relação muito próxima dela com o Agamben, no sentido de que, de uma perspectiva ontológica, não é assim tão simples aceitar uma solução para uma coisa que você não consegue nem definir. Né? Mas a postura dela traz esse... Eu acho que agora todo mundo já reconectou. Eu só queria colocar esse problema da Maria Galindo, porque você traçou da perspectiva do olhar das experiências, né? E mostrou como é que você está lidando com isso. Se você quiser fazer algum comentário sobre justamente essa ontologia do ser social, né? Sim, e como isso, e o que isso, como é que você vê isso no futuro, se essa pandemia se estende, né? E depois eu passo, então, para as questões. Eu já coloco uma primeira aqui, porque assim que você terminar, se você for refletir sobre isso, depois pode passar para a questão. O Diego, o nosso petiano, ele te agradece, né? Dá parabéns pela fala e ele pergunta qual é a sua opinião, né, sobre a possibilidade de inserção de temas acerca da filosofia indígena nas grades do nosso curso de filosofia. Então, você como antropólogo e também como discente da filosofia pode explorar um pouco essa questão. Uhum. Depois eu tenho outras questões, eu já te passo. Então, Wanda, sobre a questão da Maria Galindo, né, que você colocou, eu acho que é bem isso que eu coloquei no começo da minha fala. Eu sou um boasiano, né? Então, assim, nós temos uma tradição aí de reconhecer especificidades e não universalizá-las a partir de um eixo político. Então, por exemplo, os povos originários, de quem você está falando, né?
cada povo vai ter uma relação muito diferente com o processo epidêmico, né? Alguns povos tiveram marcas históricas, uma memória dolorosa de grandes perdas por epidemias. Eu digo isso porque os Xikrin, por exemplo, retomaram. Isso eu vi num comentário da Clarice Kohn, que é uma antropóloga que eu admiro muito, que os Xikrin retomaram agora no contexto da Covid e muitos outros povos amazônicos uma prática dos antigos, dos tradicionais, que é fugir para o meio da floresta, né? Então eles estão fazendo o quê? Conforme a doença vai se alastrando, eles, em vez de serem, vamos dizer, punidos ou terem a sua especificidade cultural restrita, pelo contrário, entende? A situação gerou um resgate de coisas que os mais jovens não tinham vivenciado. Eles falam, olha, eu nunca vivi isso, né? Isso foi os comentários que a gente andou ouvindo, né? Por quê? Porque eles nunca fugiram, nunca tiveram que fugir para o meio da floresta. Então, os mais velhos estão levando eles de volta para um afastamento, né? Que é o que vários grupos de recém-contato fazem quando são atingidos por essas epidemias, né? Então, acho que é muito difícil você generalizar a pauta dos indígenas do Chaco ou ali da América Andina para o pessoal das terras baixas, né? Em que você tem outras estratégias. No caso, por exemplo, dos Caingangue, eu poderia dizer mais ainda, né? Você tem o problema da biopolítica, com certeza, mas esse também é um problema vital para eles. Quer dizer, existir ou não existir, né? Também passa por isso, não é só uma questão de controle, né? Então, eles são muito conscientes disso, ao ponto de que você tem posições diferentes dentro de um mesmo povo, né? Você tem pessoas que, por exemplo, vão insistir, vão fazer toda uma política em torno da prevenção, em torno do isolamento. E você vai ter aquele pessoal que realmente não vai aderir, né? Então, assim, é muito difícil, por exemplo, eu passar um retrato de um povo como se, né? E aí eu acho que o erro da Maria Galinda é exatamente esse, é retratar uma pauta política como um sujeito. Isso eu já dizia na minha monografia de graduação, né? Quer dizer, você dizer que um povo é uma pessoa, como se tivesse uma consciência e não fosse composto por uma série de pessoas, de atores, com posições diversas, com interesses diversos. Isso vai atravessar o campo da política interna das comunidades. Então, nem todos os grupos ou segmentos se apoiam entre si, né? Claro, é como você colocou, há certas instituições que elas são ameaçadas, né? É o caso, por exemplo, do Umari dos Cangangue. Aí, qual é a questão? Eu acho que é exatamente pensar num protagonismo, né? Pensar como vamos repensar ou como vamos pensar estratégias que garantam essa prática ou essa atividade, sem que com isso aquelas pessoas que estão envolvidas nessa atividade estejam vulneráveis ou sujeitas a riscos, né? Então, passa pela questão do biopoder. Passa, né? O Estado é um poder controlador, de certa forma, sim. Mas a gente tem que pensar que eles não recebem essas demandas passivamente, né? Quer dizer, você tem aqui no Paraná as comunidades fazendo barreira sanitária, entende? Eles próprios, por iniciativa própria, estão inibindo a entrada de não indígenas. Quer dizer, o Estado aqui, ele dá uma maior legitimidade para a própria pauta que as comunidades estabeleceram para si. Entende? Então, eu acho que
é relacional, é dialógico. Existe, sim, um poder totalizante, né, que vamos dizer, o Ministério da Saúde, né, a demanda ou a dependência das vacinas, né, esse biopoder, né, que é o poder de vida e o poder de morte. Existe a questão com o trabalho, como eu coloquei, as condições trabalhistas, o fato de você ter a população indígena no proletariado, entende? Eles são trabalhadores, em algumas áreas eles efetivamente dependem do trabalho, né? E aí, quer dizer, as medidas de contenção são para uns e não para outros, né? Porque a economia, entre aspas, não pode parar, né? Quer dizer, tem o problema do capitalismo, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma margem de manobra. Para alguns casos, é claro, você vai ter resistências, mas eu acho que em nem todos os casos as medidas adotadas por esses povos implicam necessariamente numa desobediência. Você entende? O fato deles, por exemplo, dos Xicrim voltarem para o meio da floresta é uma desobediência a quê? Entende? Quer dizer, se eles de fato estão se isolando, e isso é uma prática tradicional, né? Assim, num contexto limite, né? De pandêmico, né? Em que medida isso é uma desobediência ao Estado? Entende? Então, eu acho que é um pouco mais complexo. E a gente criar uma generalização universalizante para os povos ameríndios, né? Dizendo, olha, tem que se rebelar contra o Estado. Bom, em qual condição? Qual povo? Qual região? Né? Quais são as tradições que a gente está fazendo referência aqui? Né? Uma coisa é você falar do Quechua andino, outra coisa é você falar ali dos Xicrim, dos Yanomami, com o problema do garimpo, né? Ou dos Caingangue, que tem a questão do Moare, entende? Então, são regiões, são povos, muitas vezes pautas diferentes, e aí a questão é o que as unifica, né? Nesse sentido, essa que é a minha pergunta. Será que não é a diversidade que as unifica e não uma estratégia unívoca, né? De desobediência, enfim. Talvez ela tenha dado esse exemplo porque os Quichua estão adotando essa estratégia, né? Os povos bolivianos ali têm tomado estratégias de desobediência, mas eu não vejo isso como algo dado a priori, né? É algo que vai sendo construído. Com os Caingangue, a mesma coisa. Eu acho que a partir do momento em que o isolamento se torna insustentável, é preciso repensar, né? E o Estado, nesse caso, tem que oferecer a sua parceria para pensar essas novas estratégias, né? Até porque, Oi? na nossa situação, se isolar é quase uma desobediência, né? Exatamente. No Brasil, pois entende? Tipo, é justamente isso. No folk psychology, né, na psicologia popular brasileira, o isolamento é comunismo, né? Então, enfim, mas é um pouco por aí. Eu acho que não dá para a gente cair nessas respostas fáceis, quando a gente tem contextos diferentes com demandas diferentes, né? E já aproveitando, eu acho que eu concordo plenamente com o Diego que é necessário a filosofia, a inclusão, sim, de uma disciplina de etnografia, né? Que consiga trazer essa multiplicidade das culturas indígenas, né? Porque a gente, infelizmente, acaba reproduzindo, mesmo no âmbito acadêmico, certas noções que eu acho que já estão ultrapassadas desde o Darcy Ribeiro,
né? Assim, quando ele escreveu, eu acho que é O Homem e a Civilização, alguma coisa assim, que é Os Índios e a Civilização, se não me engano. Que é o quê? A gente traz o mito do índio. A gente não vê o Caingangue, o Guarani, o Xicrim, o Xoclém, o O Yanomami, Xetá. são povos, né? Então, imagina a complexidade. Cada um desses povos tem uma cosmologia, né? Aí a gente pode fazer, por exemplo, como o Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss pega as mitológicas, né? Que ele uma obra enorme que ele produziu, comparando as cosmologias, tentando encontrar um fio lógico que conecte tantas cosmologias diferentes, com tantas especificidades. E o Lévi-Strauss era filósofo, né? Então, assim, eu acho estranho até que, de certa forma, ele tenha ficado à margem da filosofia, né? O Então, Levi-Strauss era filósofo, Durkheim era filósofo. pois é. Tem livros muito bons de autores de antropólogos que foram filósofos na década de 30, o Redfield, e que escreveram a filosofia a partir da discussão das cosmologias indígenas, né? Então, são tantas cosmologias que é possível, sim, fazer uma discussão filosófica que destoe um pouco do nosso eixo central, né? Eu não sei se seria aí uma disciplina de filosofia intercultural, né? Ou se realmente seria uma filosofia, vamos dizer, etnológica, né? Assim, o Viveiros tem batido muito nessa tecla, né? Ele fala das metafísicas canibais, ele tem aí a proposta do pensamento selvagem, né? Eu acho que o Viveiros é um herdeiro do Lévi-Strauss até, eu acho que nesse sentido, né? De tentar não olhar para essas cosmologias com um olhar eurocêntrico de que é pensamento mágico, de que é simplesmente um saber falso, de que não é possível encontrar proposições universais, plausíveis, lógicas, ao discutir a mitopraxis, né, a mitologia, né? Trazendo um pouco a ideia de que o mito tem a sua racionalidade, né? Eu acho que o Lévi-Strauss ele é fundamental para isso, né? Assim, que há uma lógica por detrás dos mitos e ela precisa ser explorada, né? Então, às vezes a gente acaba, para mim até, eu digo como uma pessoa que veio das ciências sociais, quando eu tive que ler Santo Agostinho, e eu tive que ler o pensamento medieval, eu fiquei um pouco chocado, porque para mim foi estranho, né? Eu já tinha passado por um processo de ler outras cosmologias, e aí é muito chocante você, de repente, se defrontar com o pensamento da sua civilização, né? E assim você vê, nossa, mas é tão diferente, é tão diferente, são coisas muito diferentes, né? Então, eu sou uma pessoa que eu acredito, sim, na necessidade de uma disciplina voltada aí para a discussão de mitos, né, das mitológicas, né, como diz o Levi-Strauss, mitológicas, né? Então, enfim, sou totalmente favorável e recomendaria aí algo dessa ordem. Tem mais algumas questões, eu vou fazer em bloco, 2 a 2. A próxima questão é só uma observação que eu acho extremamente relevante, né? E nós temos a sua consideração, ela é muito interessante para a gente pensar e repensar o tempo todo a disciplina de antropologia, ou desculpe, a disciplina de filosofia intercultural, mas também outras disciplinas que tratam, né, da temas abordar a partir de conceitos, né? Uma das
um dos vínculos eu acho que seria muito relevante, por exemplo, quando você trabalha uma ontologia numa perspectiva contemporânea, aquela crítica que o Durkheim tem para montar o próprio proposta de no Formas Elementares da Vida Religiosa, uma crítica uma crítica a partir da agência da coletiva, né? Hoje se fala em agência e performance, mas a partir da agência para poder desconstruir o sistema categorial aristotélico e o kantiano para poder fundar os conceitos de rito, né? E constituição do mito, né? Então, essa discussão é uma discussão que não se faz na antropologia sem a filosofia, mas também não se faz na filosofia sem a antropologia. Eu acho que aí a gente tem uma possibilidade de explorar o pensamento intercultural para que a filosofia acaba ganhando, né? Como é possível fazer uma reconstrução categorial e com que bases pragmáticas, né? O Durkheim já está na fase pragmatista. Só que se você faz isso, geralmente no curso de Ciências Sociais, a gente faz isso, muitas vezes, na graduação, sem ter uma noção do que é o sistema categorial aristotélico, o sistema categorial kantiano. E acho que na filosofia poderia... eu acho que a sua ideia eu vou levar para o departamento. Acho que o pessoal do departamento está assistindo aí, né? Já sabe. Com certeza. Agora, assim, a outra questão, o Silvestre, ele pergunta acerca das medidas, né, que estão sendo tomadas no que diz respeito a, como você citou, a possibilidade de missões, né, missionárias, e ele coloca aqui, entre vírgulas, igrejas evangélicas, né, que em certo sentido estariam invadindo terras indígenas isoladas, né, ele trata da questão de terras isoladas. Bom, aí você interpreta a pergunta, né, e pontua. A outra questão é colocada pelo Bruno. O Bruno pergunta se você acredita que há negligência, né, por parte de organizações internacionais, em que sentido? No sentido de buscar melhores soluções nas medidas com que os povos indígenas, né, que sejam soluções menos invasivas, né, para as respectivas culturas. Então, a posição dos organismos internacionais aí de volta no contexto, na discussão da pandemia, né? Então, ele pergunta por negligência em relação a essas organizações. Bom, acho que essas duas aí, depois a gente explora outra. Então, em relação à questão do Silvestre, que é a questão dos missionários, esse é um tema polêmico, né? Assim, a gente tem um problema que eu acho que perpassa a antropologia e a filosofia, que é uma ideia de cultura, né? O conceito de cultura, ele tem uma história bem grande, ele vem do Herder, né? Do idealismo alemão, e há uma tendência, enfim, no pensamento social, né, enfim, de associar a noção de cultura a uma certa noção de homogeneidade, de funcionalidade, de que são sistemas fechados, né? E, na verdade, como a gente consegue observar bem, né? E eu acho que a antropologia contemporânea, a filosofia contemporânea tem ajudado muito nisso, a perceber como são sistemas imbricados, né? Relacionais, nem sempre funcionais, né? Então, abertos, a história está em curso, né? Nós estamos na história, estamos fazendo história, né? Então, assim, a ideia de que há uma cultura a ser preservada, há um texto até do Salles que fala sobre, se chama o pessimismo sentimental, em que ele discute justamente essa questão, né? Como nós temos uma noção de cultura associada a uma ideia de preservação do passado, museológica,
né, em que a tradição ela é vinculada a objetos, e aí você coloca aqueles objetos no museu, né? Então, às vezes, quando a gente ouve essa crítica ao missionarismo, a primeira coisa que nos, né, cabe esclarecer o cuidado para não reificar a ideia de uma cultura como essência, né? Assim, é óbvio que os processos missionários são processos coloniais, né? Eles envolvem uma relação de contato colonial, mas é isso, assim, é sempre cuidar para a gente não diminuir a agência dos povos quando eles recebem ou quando eles são contatados por entidades religiosas, né? A gente tem dentro da história da etnologia algumas histórias muito boas, muito positivas de contato com missionários. Eu não estou aqui defendendo o missionarismo de forma alguma, mas eu estou dizendo que há exemplos positivos, né? Então, o Charles Wagley, por exemplo, Wagley, né? Que ele é um antropólogo americano, um etnólogo da Colômbia, ele registrou, por exemplo, os Tapirapé, como que eles receberam as irmãzinhas de Jesus e como as irmãzinhas de Jesus conseguiram evitar uma catástrofe epidemiológica, né? Assim, justamente pelo papel fundamental que elas exerceram na promoção da saúde deles. Agora, nós temos outros casos super complicados, né? Eu não vou aqui passar pano, entendeu? Por exemplo, a ministra Damares, né, que foi lá para o Xingu, roubou criança, né, assim, sob alegação de preservação da vida, né? Isso, assim, as violências que são cometidas em nome da palavra, né? Então, assim, muitas pessoas querem levar uma boa nova e acabam trazendo mais prejuízos do que benesses a esses povos, né? Tem filmes que foram produzidos por organizações religiosas, onde eles pagaram indígenas para encenar o enterro de criança, mas aquilo era tudo uma encenação, entendeu? Mas, assim, para criar um certo espírito no pensamento social e motivar a população a agir em relação a esses povos de determinadas formas. Então, a religião, nesses casos, eu acho que ela foi prejudicial, entende? No sentido de que realmente ela piorou já uma dificuldade que a gente já vinha enfrentando em relação ao preconceito, em relação ao racismo, em relação à discriminação, né? A alienação parental. Entre os guaranis, aqui no Paraná, particularmente, a gente vê muito isso. Como os profissionais da assistência social, às vezes imbuídos de um certo ideal religioso e do judiciário, eles acabam criando situações dramáticas, né? Assim, às vezes com a pretensão de promover a justiça, de promover o bem-estar, eles acabam reproduzindo uma situação mais dramática, criando mais dificuldades para essas populações, dificuldades que poderiam ser evitadas, né? A gente tem aí crianças que ficam, às vezes, num abrigo 1 ano, 2 anos, alienadas da comunidade onde elas pertencem, né? Nós temos o proselitismo, né? Agora, eu tenho bons exemplos também, né? Assim, que não são só anedóticos, né? Tem um bispo católico, e aí eu acho engraçado que a Igreja Católica é a mais progressista dentro do campo do missionarismo, né? Que um bispo católico lá na Amazônia, em Roraima, que ele quebrou todas as pontes
das estradas que levavam, mandou destruir todas as pontes que levavam à terra indígena dos Yanomami. E com isso ele conseguiu preservar a vida dos Yanomami, evitar que eles morressem por epidemia, né? Que é o que aconteceu, por exemplo, com os Caripuna em Rondônia, entende? Então, claro, não dá para a gente criar uma generalização, dizer, olha, todos fazem isso, mas você tem o joio e o trigo, né? Você tem aquele missionário que é um Edward Luce da vida, que o pai dele é grileiro e que está ali com interesses na terra, no garimpo, né? E você tem as irmãzinhas de Jesus, você tem nessas Salesianas, né? Você tem o bispo que conseguiu salvar aí, pelo menos em partes, a história dos Yanomami, né? Enfim, eu acho que vai de cada povo, de cada região, do tipo de missionarismo que também entra em contato, né? Nós temos o CIMI, em alguns casos o CIMI faz boas ações, em outras prejudiciais, né? Aqui no Sul, para os Avá-Guarani, o CIMI tem sido fundamental como porta-voz de demandas, né? Mesmo que o CIMI e FUNAI às vezes se desentendam, mas enfim, nós temos aí também um ponto positivo. Agora, é óbvio, né? Se você me perguntar o que você acha, né, do missionarismo, em particular em relação aos recém-contatados, eu sou contra. Eu acho que, né, assim, a gente deveria minimizar, né, o contato missionário, né, para, vamos dizer assim, a um tipo de prestação de serviços essenciais quando necessários, como, por exemplo, o que as irmãzinhas de Jesus fizeram pelos Tapirapé, né? Agora, quando extrapola, quando ele já se torna um instrumento de dominação, como é o caso dos povos do Xingu, né? O Yalapiti, Yawanawá, que você vê que eles estão sendo alienados, que nem a ministra Damares, que, não, mas eu salvei a criança, vai lá né, enfim, retira a criança da comunidade. E aí temos dilemas éticos, né? Por exemplo, uma criança com deficiência, ela é ou não é uma pessoa? Né? Até eu estou vendo agora a metafísica com o Bruno, eu estou adorando, porque justamente está casando as questões, né? O que é uma pessoa, né? Para esses povos, em particular, o que é uma pessoa? Quando começa a pessoalidade, né? Então, aí, por exemplo, a questão do aborto, e aí entra com o tema do suposto infanticídio, né? Que na verdade, é uma categoria nossa, não deles, né? Mas, enfim, então acho que toda a questão da religião ela passa por problemas éticos e por problemas conceituais, né? Assim, da definição da pessoa mesmo. O que é uma pessoa? Né? Será que uma criança com deficiência pode ser considerada uma pessoa? Para qual povo? Né? Quais são as capacidades que esses povos definem como sendo fundamentais para a consolidação ou a formação da pessoa? Né? Enfim, são questões, entende? Até a minha orientadora, na época da graduação, ela me falava assim, que eu queria muito estudar crianças indígenas, e ela me recomendou que eu não fosse para os Achaninka, porque os Achaninka tinham um hábito de deixar as crianças no relento quando chorava demais. Assim, eles eram meio cruéis. Então, assim, qual é o nosso limite? Né? Até onde você consegue lidar com essa variação, né, de conceito ético, moral, do que você foi educado como sendo o certo e o errado, como o que é uma pessoa, o que não é uma pessoa, né? Sobre quem deve viver, quem não deve. Então, sobre, por exemplo, qual é a idade adequada para iniciação sexual? Aqui no Paraná, esse é o maior problema, né? Isso para os missionários é um prato cheio.
né? Porque a menina com 12 anos menstruou, para os Guarani ela é uma mulher. E aí, para os direitos humanos, não é. Né? Então, como é que tu faz? Como é que tu lida com essas questões, né? Tem aí um caso de uma liderança que casou com a própria filha, que era uma filha adotiva, que daí, na verdade, a adoção não implica na consanguinidade, né? São concepções diferentes. Ah, enfim, em relação à questão do Bruno, eu assim, não acho, eu tenho certeza que sempre foi, é, é, vamos dizer assim, sempre houve, no caso da política indigenista, um certo descaso. Ela é uma política secundária, né? Assim, não é uma política essencial, né? Ela está subordinada aos interesses econômicos, né? E assim como a política ambiental, e vocês, eu acho que tem plena ciência disso, né? Eu acho que o problema não é tanto a imposição das medidas, mas vamos dizer assim, como que o Estado está se posicionando em relação à questão da pandemia, né? Quais são as intervenções efetivas? Isso, como eu falei, se passa pelos indígenas e nos afeta, porque eles estão convivendo conosco, eles não estão num mundo isolado, né? Assim, não, isso não existe, né? Essa ideia de um mundinho isolado, de uma cultura isolada. Nós somos um país complexo, né? Um país em que povos diferentes estão se relacionando, né? Há uma dinâmica aí, há um conflito, há uma solidariedade, reciprocidade, tanto negativa quanto positiva, né? Então, é óbvio que o governo é um governo que é negacionista, a postura presidencial acho que demonstrou isso. Assim, se, né, houvesse aí uma proposta, né, o que eu penso? Eu penso que além, é claro, da autonomia desses povos em decidirem quais as medidas necessárias, né, ou como eles vão se adaptar a esse contexto, né, claro, considerando toda a relação com o mercado, porque é uma relação de dominação, eles são trabalhadores, né? Mas ao mesmo tempo pensar assim, ora, se há possibilidade da contaminação, quais são as medidas que vão ser tomadas quando constatada a contaminação? As UTIs das regionais, porque eles são atendidos pelo SUS, estão sendo equipadas? Entende? Quer dizer, o mesmo sistema de saúde que nos atende, atende a eles, né? Então, assim, se nós temos falta de leitos nos hospitais locais, quer dizer, como é que a gente vai querer proteger eles, né, se eles vão estar sendo atendidos pelo mesmo sistema que o nosso? Né? Assim, é um pouco paradoxal isso, né? Então, e claro, eu acho que quando há confirmação dos casos, quais medidas? Porque assim, se pensou no isolamento, tá? Isso é engraçado. Todo mundo pensou no isolamento, mas ninguém pensou assim, tá? Depois de constatado que tem lá o Covid e tal, qual é o plano? Né? Qual é a estratégia? Isso tem que ser desenvolvido. Essas estratégias a gente está derivando basicamente do Ministério da Saúde, né? Com protocolos do Ministério da Saúde. Né? Se há alguma especificidade, qual é o papel do Ministério da Saúde, nesse caso, e da FUNAI também, em justamente traçar esses planos, né, de contenção? Entende? A gente conseguiu, por exemplo, no caso do Ocoí, o apoio da UNILA para construir um plano conjunto que considere a particularidade cultural, né? Mas assim, isso não é algo que estava previsto, é algo que está sendo construído conforme está acontecendo. Então, acaba que tudo cai no emergencial, né? É para onde já era para ter sido feito e está sendo feito agora,
entende? Então, esse é o nosso dilema. Talvez não tanto a falta de ações, mas como elas estão sendo tomadas depois, já assim, tarde demais, às vezes, né? Então, esse que é o problema. Tá certo. Nós temos aí mais, para encerrar, nós temos aí mais, acho que uns 3, 4 minutos no máximo. E só tem mais uma questão aqui. Em parte, acho que você já tocou nesse ponto. O Bruno Bueno, ele pergunta, ele faz uma pergunta acerca do problema da morte de várias lideranças indígenas por conta do coronavírus, né? Ele não especifica muito se trata da questão aqui do Paraná ou geral, mas em relação aí ele indaga propriamente pela organização social em torno das lideranças, né? Então, muito complicado. Se você quiser comentar como se reestrutura a organização social, como que dão as lideranças e tal, a pergunta dele é assim, como lidar com a necessidade de uma mediação dentro de terras indígenas que já não têm, né, sequer figuras de autoridade e que integram essas respectivas organizações sociais. Ele pergunta, nesse caso, a intervenção maior ou menor das instituições brasileiras? Então, assim, eu acho central, assim, por que a importância da prevenção, né? E por que a importância de haver uma pauta indigenista? Porque para esses povos, né, a pessoa mais velha é o locus da pessoa, né? É onde se transmite todos os saberes. A criança ela ainda não é pessoa, mas o velhinho, ele é pessoa, ele tem todas as memórias. Vamos pensar que esses povos são povos de cultura oral, né? Transmissão cultural é verbal, né? Verbalizada. E a morte dessas pessoas, ela tem um impacto muito grande. Por quê? Porque ela impacta em toda a memória coletiva do grupo, né? Ela não só impacta no sistema ritual, enfim, ela impacta na memória coletiva, naquilo que vai ser transmitido e naquilo que não vai mais poder ser transmitido a partir do momento em que essas pessoas deixaram de existir. Então, é muito importante, por isso eu vejo que vários povos estão assim, aderindo mesmo ao isolamento por causa dos velhos, porque os velhinhos são o locus social da sabedoria, do conhecimento, né? Da tradição, daquilo que tem que ser transmitido, né? Então, se vocês viram na internet aí, com certeza, é um pesar muito grande a perda dessas pessoas, tá? Tanto quanto para nós o seria de uma criança, né? Porque justamente o locus da pessoa, o valor central está na pessoa mais idosa, né? E aí, de fato, eu acho que é impossível dissociar as medidas de prevenção com a contenção, né? Vamos dizer, justamente de evitar que esses velhos venham a falecer. Por exemplo, nós temos a Caticá lá em Rondônia, ela é a única sobrevivente da década de 80. Né? Então, imagina o tanto de conteúdo histórico, de memória, de conhecimento do idioma que ela tem. E se a Caticá morrer por causa do Covid? Ela é uma velhinha, né? Então, infelizmente, esse é um grande dilema para eles, né? O fato de que o Covid mata mais as pessoas idosas, né? Tem uma maior chance de matar as pessoas com mais idade, e essas pessoas nessas culturas serem mais valorizadas, né? Terem um valor social significativo. Então, o impacto é inegável, assim, né? Até para determinar o que vai ou não ser transmitido para as futuras gerações, né? Em termos de conhecimento, de idioma, de comportamentos e assim sucessivamente, né? Além, é claro, do impacto emocional, né?
porque perder um parente, né, ninguém merece. 50 mil mortes de Covid é um absurdo, né? Não tem nem 100 palavras em relação a isso. É uma tristeza imensa. Mas, enfim. Eu acho que a gente está aí em cima da hora. A live deve encerrar, já deve cair agora dentro de alguns segundos. Antes de passar a palavra para você fazer o fechamento, só queria agradecer a todos que nos acompanharam. O Silvestre colocou o link para a emissão de certificados de quem assistiu. A live vai ficar guardada aqui, salva aqui no Insta do Pet e também no YouTube do Defil. Então, passo a palavra para você, fazer o seu comentário final. E eu acho que a gente deve ter aí uns 30 segundos, no máximo um minuto. Não, eu só queria agradecer a todos e assim, eu estou à disposição, gente, para quando vocês quiserem conversar, ou uma bibliografia, ou a gente querer conversar sobre detalhes, estou aí. Obrigado por terem participado, estou muito feliz de ver vocês e todo mundo forte aí para resistir a essa pandemia e a gente logo, logo vai se encontrar, tá bom? Um abraço, um beijão para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, hein?